Esse é o Big Shot Pod. Big Shooters. MM aqui com Vavo Fresno. Oiê. E William Pine. Olá, por um momento eu achei que você estava cantando Big Shooters na melodia de Jesus Cristo. Big Shooters. Big Shooters. Big Shooters. Big Shooters, eu estou aqui. Tá aí. Até o meio do episódio, Rola, porque eu vou hein? embora antes. Hoje já começamos começando, né? Que momento. Então estamos aí no programa que eu nem sei mais o número. 75, ó. Quem diria? Então 75 do Big Shot Pod. Falou o número do programa aqui que tem que falar? Mandar um recado para o inimigo imaginário. Manda um recado aí, Marcelo. Pô, pra todos vocês aí que duvidavam, que apostaram que a gente não ia chegar a 75 programas, tamo aí, né? Fazendo. A gente é humilde, a gente só tá fazendo nosso trabalho, só tamo fazendo, mas chupa. 75 não é pra qualquer um, e tamo aí. Inclusive, teve um cara que falou assim, até 74 vocês chegam, mas 75 eu duvido. Duvido, cara. Eu lembro desse cara. Fala um pouco aí do número 75 pra gente, Vavo, você que é um estudioso de números e matemática. Número 75, ele é 3/4 de uma centena, certo? Certo. Ele é... Eu estou pensando em algum jogador da NBA com o número 75, mas não me veio nenhum na cabeça. É possível que nunca tenha havido algum. Enquanto eu vou falando isso, eu estou entrando no Basketball Reference e clicando aqui para ver se eu encontro algum. Peraí. Nunca teve. Já está confirmado. Aí, oportunidade. Eu vou falar uma coisa pra vocês, uma curiosidade muito grande sobre o número 75, que se você somar, ele é composto pelo número 7, pelo número 5, que são números ímpares na sequência um do outro. Se você somar 7 com 5 dá 12, se você somar 1 com 2 dá 3, que é justamente o número ímpar anterior ao 5. Então fica aí essa... Olha lá, isso aí esse que estudo é... que eu fiz aí. Isso é Bhaskara com teoria da conspiração, com Fibonacci, com Pi, que é o estudo, né? Todo o estudo cabalístico que o William Pine faz durante a quarentena, né, Gui? Fala um pouco aí sobre seu estudo de cabala, por favor. Eu estudo cabala, numerologia, eu que sou um cara muito do esoterismo, eu estudo tudo isso, signos também adoro, toda essa parte aí é comigo. Vale observar que 75 não tem, mas número 76, que é o próximo episódio, número do grande Sean Bradley, pivô do Philadelphia 76ers, que tinha 7 pés e 6 polegadas e usava o número 76. E no 77 teremos George Muresan, que tinha 7 pés e 7 polegadas e usava o 77. Se bem que 77 tem um monte de cara que usa, tipo o Doncic. Então ele meio que estragou a mágica do Muresan. Mas o 76 segue sendo exclusivo do Sean Bradley. O Doncic ele usa o 77 porque ele usava, acho que o 7 na Europa, não é? E aí quando ele chegou, acho que já tinha um 7 no Dallas, era algo assim, não era isso? Eu nunca ouvi falar nessa história, eu tô vendo todos os 77 aqui e não teve nenhum outro que jogou pelo Dallas, então talvez não seja isso. Mas tem tipo 14 jogadores já usaram ou usam 77. O Bargnani nos Knicks, DeMarre Carroll no Spurs, antes de ser dispensado, Ersan Ilyasova no Bucks, Geoffrey Laverne, e tem um monte aqui, Sasha Pavlovich, Vladimir Radmanovic, dentre outros. Mas não tem nenhum do Dallas aqui, pelo que eu tô vendo. Então, não sei se foi por causa disso. Não, mas o Doncic ele joga com 77 porque na Europa ele jogava com 7 no Real Madrid. Entendi. E aí já tinha um 7 no Dallas. Então ele foi pro 77. Eu acho que é o DeLon Wright. Eu tô até indo ver o elenco do Dallas aqui. Porque eu acho que é alguém que tá lá ainda. Tô vendo aqui. O 7, o Dwight Powell. Dwight Powell, isso, é esse. Então depois dessa Olha, análise... tá machucado. Olha lá, coitado. Nessa Ele época tá machucado, pode roubar o número dele. Vai agora. Quando ele voltar, agora. já não tá mais disponível. É agora, não vamos vacilar. Vamos pegar a oportunidade, assim como eu tô pegando a oportunidade de roubar a pauta de volta aqui pra mim, pra gente, né, começar a tocar as coisas. Então, só voltando aqui 2 episódios atrás, pro Vidas Negras Importam, hashtag importam para um caralho. Como disse Leonardo Lima, que ganhou um mês aí, ou um tempo indeterminado, pra ser sincero, do sorteio lá no YouTube
dos comentários, né? Então ele colocou a hashtag Vida Negras Importa, importa para um caralho, então ganhou. E do semana passada que o Gui escolheu a grande palavra Vela aromática. É isso, né? Vela aromática. É vela aromática. Vela aromática. Vela aromática, escrito de uma maneira quase disco da Lady Gaga aqui. E quem ganhou foi o Igor Park. Então, se vocês estão ouvindo no programa, mandem DM lá no perfil do Big Shot Pod. E a gente vai mandar uma mensagem pra vocês também no YouTube, pra vocês virem falar com nós e parabéns. E hoje os meninos vão escolher uma palavra, porque eu só vou puxar aqui o programa e vou ter que sair depois dessa entrada já triunfal. Pois, né, o trabalho nos chama. E hoje que estamos gravando um dia atrasado, por motivos de família, de quarentena. A vida é assim, galera. Você programa e desprograma. O importante é fazer. Feito é melhor que perfeito. Inclusive, feito é melhor que perfeito na NBA, que eles estão voltando, né, meninos? Então, a pauta de hoje, como vocês estão percebendo, é a volta da NBA em Orlando. E a grande cagada que deve ser isso aí, espero que não. E todas as regras que eles estão deixando para fazer menos cagada, né? Então, toquem aí. Boa sorte a todos nós. E nos vemos aí no 76, o grande número de não sei quem que o Vavo falou aí. Beijo. Sean Bradley, segunda escolha no draft de 95. Ele mesmo. É o próprio. Ah, então só pra voltar aqui, antes de falar, ó, muita gente aqui comentou que estão interessados nas segundas telas, hein? Dos comentários nessa volta da NBA. Então a gente vai ver como fazer isso aqui. E aí provavelmente semana que vem a gente volta com mais informações sobre isso. Tá bom? Então, meninos, boa sorte pra vocês. Assim como todos os jogadores que estão indo para Orlando, se divirtam. E não morram, por favor. Tá, só corrigindo antes de começar. O Sean Bradley foi o segundo no draft de 93. Foi o draft do Chris Webber em primeiro, Penny Hardaway em terceiro. Só pra não ficar a informação errada aí, depois me corrigirem. Manda aí, Gui. Bom, o Vavo fez uma imersão na carreira de Sean Bradley aí. Realmente foi a fundo nesse grande jogador. Faz piada, mas ele tem um triple-double com tocos vindo do banco de reservas. Segue fazendo piada. Shaquille O'Neal tem isso? Não tem. Não tem. LeBron tem? Não, porque ele só veio um jogo do banco na carreira. Conseguiu um triple-double nesse jogo? Não. Então, vamos lá. Bom, a gente... Curiosamente, a pauta desse programa ela relaciona tanto a pauta do programa 73 quanto do 74, né? A gente falou do Black Lives Matter no programa 73, onde o Marcel falou muito mais, com toda a razão. Depois a gente falou, da semana passada, a gente falou da possível volta do plano que havia sido aprovado pela Liga, para o retorno da NBA na temporada em Orlando, terminar a temporada em Orlando, né? Então, aquele esquema que a gente falou, 8 jogos de temporada regular para cada time, e aí playoffs, a famosa bolha que eles falam, com todos os times no mesmo lugar e tal. Porém, o que aconteceu depois da publicação desse nosso último programa é que os jogadores começaram a conversar. E aí um nome que tem sido bastante proeminente nessas discussões é o do Kyrie Irving, porque existe muita preocupação dos jogadores nesse retorno. De certa forma, eles não se sentem consultados. O que acontece é a Associação de Jogadores estava presente, aprovou junto com a Liga, só que o cargo de representante o cargo de representante em cada time da Associação de Jogadores não é um cargo visto com muita importância. Tanto que tem vários times que os rookies são os representantes da Associação de Jogadores dentro dos times, né? Começou a haver um debate maior entre os jogadores, e os jogadores eles têm duas questões, basicamente. A primeira é a questão, obviamente, médica. Quer dizer, qual que é o plano, porque a gente não sabia ainda qual que ia ser o protocolo de segurança da Liga para esse retorno. O que pode fazer, o que não pode, quantas pessoas vão ter na bolha, distanciamento, etc. Essa era uma questão. E a outra questão, que é mais importante até, é que tem alguns jogadores que sentem que se a Liga voltar agora, as pessoas podem parar de prestar atenção
na questão do movimento do Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, né? Pela primeira vez nos Estados Unidos, essa questão realmente parece que não vai ser passageira. Tem muita coisa acontecendo de mudança. Proibiram a bandeira dos confederados na NASCAR. Enfim, a NFL publicou aquele vídeo dizendo que apoiava a luta dos jogadores e tal. Então, assim, tem muita coisa que realmente está mudando de fato nos Estados Unidos, né? E tem alguns jogadores que se sentem obrigados a colocar esse movimento à frente, inclusive da volta do basquete, o que eu acho absolutamente prudente, assim, né? Não acho que existe uma resposta certa. Eu acho que quem quer jogar tem que jogar, quem não quer jogar, por qualquer que seja a razão, tem absoluto direito de não fazer isso. Então, estamos nesse momento. Ontem saiu um protocolo de 113 páginas que a Liga mandou para os times. Se você entrar no Twitter do Woj, ou do Shams, ou do Zach Lowe, tem muitas coisas lá, algumas coisas até curiosas a gente vai comentar na segunda parte do programa. Mas os jogadores continuam nessa discussão. O que você acha, Vavo? Discussão 100% válida, obviamente. A notícia que saiu é que o Kyrie Irving, ele orquestrou, né, ele liderou esta chamada com mais de 80 jogadores da NBA. E aí eu tô lendo o tweet do Shams do dia 12, ou seja, de 5 dias atrás. Que essa ligação incluiu Chris Paul, que é o presidente da Associação dos Jogadores, ele ainda é, né? Isso. Kevin Durant, Carmelo Anthony, Donovan Mitchell, dentre outros. Ou seja, existem jogadores, grandes estrelas da NBA que estão junto, que fazem parte desse grupo junto com o Kyrie Irving, e eles conversaram dentro dessa ligação sobre não apoiarem essa volta da NBA devido a todas essas questões que o Gui falou. Até o momento que a gente está gravando, não existe uma atualização sobre esse assunto, sobre se algum jogador vai decidir boicotar, se eles... Enfim, eu acho que seria legal a gente comentar alguns pontos desse memorando que saiu. Obviamente, nem eu nem o Gui lemos as 113 páginas, acredito que nenhum de vocês leu também. No nosso caso é porque a gente tem criança. Se eu fosse solteiro, não tivesse mulher nem filho, existe uma pequena chance de eu ter lido umas 5 páginas. Mas no caso eu não li. O que eu sei são alguns tópicos que as pessoas repostaram na internet, e acho que seria legal a gente comentar algum deles. Pode ser? Eu só queria deixar claro que se eu não tivesse mulher e filhos, eu ia estar jogando videogame pra cacete. Então vamos discutir algumas coisas desse protocolo e depois a gente entra nas questões mais dos jogadores, Vavo. A primeira coisa o primeiro ponto que me chamou a atenção é um que é levemente engraçado, porque eu vou falar até para não esquecer, que existe uma regra, uma recomendação de que os jogadores não joguem ping-pong em duplas, é sempre individual um contra outro para manter o distanciamento. Então não pode jogar de dupla, mas pode jogar um contra o outro. Eu achei bastante curioso isso. A minha pergunta é, sério que eles jogam ping-pong de dupla? Eu nunca joguei ping-pong de dupla na minha vida. Sempre eu joguei um contra o outro. Existe essa cultura entre os jogadores da NBA de jogar ping-pong de dupla? Cara, eu sei que existe uma cultura de jogar ping-pong. Individual. Inclusive tem uma história do Michael Jordan, que ele perdeu para algum jogador do time do Bulls na época, e ele, sempre esse maníaco competidor, ele comprou uma mesa na casa dele e começou a treinar loucamente até ele ganhar desse cara. Eu não lembro quem que era o jogador, mas então assim, eu sei que existe essa cultura do ping-pong para os atletas da NBA. E será que tem a cultura de passar por debaixo da mesa também? Que pelo menos entre meus grupos de amigos, quando jogava revista, que era, sei lá, até 5, se o cara perdesse de 5-0 e não fizesse nenhum ponto, ele tinha que passar de 4 por baixo da mesa. E aí ficava todo mundo apontando, rindo, chutando, enfim. Eu não sei se existe essa cultura na NBA. Eu não sei se no ping-pong tem, mas eu sei que quando eu jogava pebolim, eu joguei muito pebolim na faculdade, tinha. Você perdia de 0, era passar embaixo da mesa. Então. E pra eles deve ser mais difícil, né? Porque todos têm 2 metros ou mais de altura. Nessa linha do ping-pong, tem um item que fala assim... que a NBA entende que não dá para
pra jogar cartas, jogos de cartas, né? Isso a gente sabe que os jogadores da NBA jogam bastante, principalmente no ônibus, em aviões e tudo mais. A NBA entende que não tem como botar em prática uma regra de distância de no mínimo 6 pés que eles estão usando, né? Que é 1,80 m mais ou menos, de distância entre dois jogadores de carta. Então, eles impõem, eles exigem que quem vai jogar carta, os jogadores têm que estar de máscara. E aí, nesse documento, fala que uma vez acabado o jogo, os jogadores devem descartar o jogo baralho, né, o jogo de cartas, jogar fora. E também diz que vão haver baralhos o suficiente. Tipo, podem ficar tranquilo com jogar os baralhos fora. Vão haver baralhos suficiente para os jogadores. Essa pra mim é tão engraçada quanto a do ping-pong. Bom, eu acho que a NBA claramente tem uma preocupação, não é só o jogo, né? É o tempo que esses jogadores vão estar lá. Ontem saiu também uma lista de times que vão estar em hotéis. Eu achei sensacional. Porque do hotel melhor pro pior são as colocações deles na tabela de classificação. Eu achei isso o máximo. Então, é porque isso faz sentido, porque a ideia é que as coisas correndo... Se os 8 melhores times chegarem nas semifinais de conferência, você vai ter todo mundo no mesmo hotel. E aí você limita ainda mais a bolha, entendeu? A ideia é essa. Liberou o Yacht Club. Exatamente, você vai liberando os outros hotéis e concentra tudo num lugar só. Existe uma questão de... Os times, eles podem levar 35... Vamos lá, vamos entrar em algumas das coisas que estão estabelecidas lá. Basicamente, os times, eles vão poder levar, se eu não me engano, 35 pessoas para esse primeiro momento, né? Eles fecharam a questão, então parece que podem levar 17 jogadores. Eu não li, então eu não vou falar se é os 15 mais os 2 two-ways, ou se podem ser 17, independentemente de serem os two-ways ou não, né? A NBA quer trabalhar com um número de mais ou menos 1.600 pessoas nessa bolha. A partir do momento em que os primeiros times forem embora, a hora que 6 times forem embora, os outros times eles começam a poder trazer mais pessoas para dentro da bolha. Então, a Liga... até uma coisa legal de falar, que teve o podcast do Steve Kerr e do Pete Carroll, técnico do Seattle Seahawks da NFL. Ontem, o episódio que saiu ontem foi com o Doc Rivers, técnico do Clippers, e ele falou, então, que, por exemplo, ele tem que privilegiar assistentes que consigam fazer mais de uma coisa. Ele não pode levar, por exemplo, um técnico de arremesso, que alguns times têm, porque o cara ele só é técnico de arremesso, né? Então ele precisa levar mais técnicos mais polivalentes. A partir do momento em que times vão indo embora, os outros times começam a poder trazer mais pessoas, e aí depois da primeira fase dos playoffs, os times podem começar a trazer familiares para dentro da bolha, né? A ideia é que os 2 times que chegarem na final tenham, então, seus staffs completos lá em Orlando, com a possibilidade, inclusive, de trazer mais membros da família. Essa é a primeira coisa. Então, é quase que um rodízio. Vai saindo gente, entrando gente. Conforme vai saindo gente, vai chegando gente nova. Tá tipo o supermercado aqui perto de casa. Quando tá muito cheio, fica uma fila do lado de fora. Ou festa lotada, balada bombada. Tem que esperar sair um pra entrar o outro. Pois é. Então, esse é o primeiro ponto. O que eu acho que é bastante prudente. Assim, a questão que eu acho que é mais perigosa nessa questão a respeito, né, Vavo, é justamente essas pessoas que vão entrar. Qual que vai ser o protocolo? A partir do momento que você já tem as pessoas dentro de uma bolha, como é que você traz pessoas de fora e garante a segurança dessas pessoas, né? A lógica diria para apenas saírem pessoas, jamais entrarem, né? Se a questão é manter a segurança, a saúde de todo mundo, me surpreende haver essa possibilidade. Porque, tipo, só saindo pessoas, pior não ia ficar. Podia ficar igual, mas agora, nesse cenário onde entram pessoas também, o cenário pode piorar. Então, acho que esse é um dos pontos que deve ser bastante debatido, cara, porque
pensando aqui, o seu objetivo principal é manter a segurança. Eles não estão pensando só na segurança, eles estão pensando, sei lá, na saúde mental do jogador, que vai ficar 2 meses afastado da família. Então, exatamente, vão podendo entrar familiares enquanto. À medida que foram saindo pessoas, mas eu não sei, isso é lógico, tem que ter um balanço. Eu entendo que tem que ter um balanço, mas é uma linha muito tênue, cara, porque às vezes realmente é um filho, é uma mãe, é uma esposa que não fez a quarentena direito, que enfim, que acaba colocando tudo por água abaixo. E tem um trecho aqui que agora eu preciso achar, mas não achando eu falo de cabeça. Dizia que um caso ou um número aceitável de casos de Covid que venham a acontecer dentro da bolha não vai fazer com que a temporada seja suspensa ou interrompida. Isso é um dos itens também. Que eu entendo, porque, exatamente, não vai ser um jogo 4 da final 2-2, tu acha um caso de Covid sei lá, no treinador de arremesso de um dos times, tu vai encerrar a NBA por causa disso. Eu entendo que é um risco que eles têm que correr. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser questionado também. Ao mesmo tempo, tu acabou de fazer 30 atletas de alto nível ficarem correndo o risco de pegar uma doença. Então, cara, tudo é muito... foi o que vocês dois falaram no início do programa. Tá com cara que vai dar um problema isso aí, hein? Cara, assim, Tem 2 países no mundo que estão falando em reabertura de economia com o número de casos e mortos aumentando, os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, na verdade, até em número de óbitos já começam a mostrar que atingiu um platô, mas eu vi essa semana, eu vi ontem, o Texas teve o maior número de casos novos em um dia ontem, a Flórida também, tanto que a Flórida, que é onde vai estar, inclusive, Miami, que estava no processo de reabertura, parou com o processo. Então, a gente torce para não dar merda, mas a chance é grande, assim, né? Eu estava vendo aqui, corrigindo uma informação, cada time vai poder ir com 37 pessoas, sendo 17 jogadores e o resto de técnicos, assistentes, preparadores físicos, etc., eles estão sendo encorajados pela liga, cada time a levar um profissional voltado para a saúde mental, um psicólogo, né? E aí vai ter essa questão de poder trocar ou trazer novas pessoas conforme você vai avançando. Se você passar do primeiro round dos playoffs, você pode trazer mais duas pessoas do staff e depois mais duas nas finais de conferência, e aí no final você vai estar praticamente com o seu staff completo, né? Os times, a partir do momento que os times chegarem lá em Orlando, ou qualquer pessoa que chegar, eles têm que ficar até 48 horas dentro dos quartos de hotel, e aí eles vão fazer 2 testes de Covid, e para que essa pessoa possa circular, os 2 testes, obviamente, tem que dar negativo, né? Isso é para garantir que ninguém entre nessa bolha com o vírus. Se a NBA conseguir fazer isso, vai ser um trabalho hercúleo, e eu acho que vai virar case para outros esportes. A UEFA anunciou que os jogos finais da Champions League vão ser todos em Lisboa, né? Imagino que vai ser um esquema parecido. Então, assim, a gente vai... Jogo único, né? E todos em Lisboa, né? Então, acho que vamos ver o que vai acontecer também na Champions. Assim, tem muitas questões, muitas pontas em aberto, mas, assim, só o tamanho do documento mostra o esforço da Liga em criar o ambiente mais seguro possível para que a NBA volte, né? Aí outra coisa acho que vale falar é a gente chegou a comentar na semana passada dos jogadores que venham a não querer jogar. Que isso pode acontecer, isso deve acontecer. E uma vez a NBA continuando com esse plano e voltando com 100% de certeza, alguns jogadores podem vir a não querer jogar. E aí o que fazer? Ele pode ficar de fora, vai ter tudo certo, não vai ser punido, não vai perder salário, não vai perder contrato, é uma opção livre que o jogador tem. Porque eu digo isso porque num dos tópicos diz que um membro de staff, né, que não é jogador, técnicos, treinadores, nutricionistas e etc., se eles se recusarem
o time, a franquia pode escolher, se eles se recusarem ir para essa bolha, a franquia pode escolher se ela paga ou não os membros de staff. Acredito que por questões de salário, até por serem salários mais baixos que os dos jogadores, não vai ser um problema, mas eles dão a opção ao time não pagar, sem punição alguma, não pagarem esses funcionários. O que é estranho para mim, porque possivelmente acho que a mesma regra deveria ser... Tipo, porque é uma questão de saúde, isso independe da tua posição de ser jogador ou não ser jogador. É uma questão de saúde, deveria ser a mesma regra para todo mundo. Se a pessoa não quer entrar numa bolha e participar, ok, se ela não vai ser punida, que valha para todo mundo. Se ela vai ser punida, pode ser punida, que valha para todo mundo também. Essa questão me deixou um pouco confuso também. Eu acho, na verdade, que todos os times vão pagar, mas não é nem por uma questão de qual é o salário. Eu acho que vai pegar mal não pagar, e isso, inclusive, eu acho que pode impactar na capacidade que os times têm de atrair free agents nas próximas temporadas. De verdade, eu acho que isso é uma coisa que eles vão levar em consideração nessa hora. A situação vai ser se um jogador se uma estrela resolver não jogar, aí eu quero ver o que vai acontecer, com um salário grande, enfim, não sei. Uma outra coisa que eu vi é que assim, os bancos de reserva, eles vão ter 2 fileiras de pessoas. A primeira fileira, jogadores e técnicos. Não é requerido o uso de máscara nessa fileira, mas os técnicos eles recomendam que use, até por conta da idade, né? E na segunda fileira, daí jogadores que não estão ativos e outros assistentes e tal, e nessa fileira vai ser obrigatório o uso de máscaras. O que, enfim, vai ser uma experiência muito única, né? Assistir esses jogos, e para os jogadores imagino que seja algo também muito, muito, muito diferente, né? A Liga da Espanha voltou já, de basquete. Eu tava vendo uns highlights. Não, na verdade eu só vi uns highlights do primeiro jogo da volta, que era um jogo do Barcelona. A arquibancada vazia, obviamente, e dá pra ouvir bastante barulhos de tênis raspando no chão da quadra, que já dava pra ouvir no basquete normal com torcida, imagina agora. Aliás, a Espanha que completou... Eu tenho um amigo que mora em Barcelona e ele falou que essa semana não teve nenhuma morte por Covid na Espanha. Que nem no Brasil. Igual. Tem um item que fala também se o jogador ele testou positivo, o que acontece? Que ele vai ele é isolado imediatamente numa localização especial, que eles estão chamando de isolation housing. Aí eles testam de novo para ver se confirma o positivo, né, para ver se não é falso positivo e tudo mais. E ele só sai do isolamento depois que o teste voltar a negativo, que passou o período, e aí ele pode retornar às atividades. Então, numa dessas, um Lakers pode perder um LeBron James por 14 dias no meio de uma semifinal de conferência, e ele volta lá no jogo 3 das finais. Algo assim. Isso vai ser realmente muito chato se acontecer com algum time, né? De perder o melhor jogador por conta da contaminação, e basicamente isso pode decidir uma série de playoffs, sei lá. Você pode perder... Se o Milwaukee perde o Giannis, por exemplo, o resto do time do Milwaukee é bom, mas corre o risco aí vira de o sair Bulls. Não, vira o Bulls sem o Derrick Rose. Se classifica em primeiro e perde pro 8º, que era o Sixers, porque perdeu o Derrick Rose. Pois é, enfim, de repente algo pode acontecer. Não estou falando que isso vai acontecer com o Bucks, mas o ponto é que nenhum time está preparado para perder seu melhor jogador, né? Poucos times são, sei lá, o Clippers, que tem um elenco grande e de alto nível, enfim. Então, eu acho que vai ser uma pena se isso acontecer, mas é um risco que os times vão correr, né? Eu vi alguma coisa também dizendo que vai ter um número limitado de jogadores que vão poder assistir na arena os jogos que não são deles, que não são do time deles. Eles falaram que vão poder, exatamente.
Imagino que eles vão sentar todos separados, vai ter alguém apontando onde é que pode sentar, né? Mas vai ser engraçado, inclusive, se tiver jogadores cornetando os jogadores dos outros times, né? O que eu imagino que tenha. Porque isso é um pouco da cultura da NBA, né? Do basquete nos Estados Unidos, né? Quem tá de fora tá sempre pulando, berrando, etc e tal. E vai dar pra ouvir, né? E vai dar pra... Cara, isso é uma outra coisa que eu tô muito curioso. Ouvir as discussões, os caras se xingando, provocando, etc. Eu tô bem, bem curioso para ouvir. Falando nisso, uma outra coisa que é legal não, que eu vi que é curioso, é que parece que vai ter uma linha, uma hotline anônima, para que as pessoas reportem caso um jogador saia da bolha. Sim, é um dos tweets do Shams que eu tava lendo aqui. Que eles vão criar uma linha anônima para reportarem possíveis violações de protocolos dentro da bolha. E aqui também tem um outro tweet dele que diz das punições caso alguém não siga o protocolo, que seria o warning, né? Tipo, aviso, bronca, aí multa, suspensão e até remoção desse campus. Até expulsão da bolha. A questão é quem que vai investigar isso, né? Porque isso pode ser inclusive usado de uma maneira não muito bacana, que é alguém fazer uma denúncia anônima, sei lá, o LeBron James saiu ontem. Tá ligado? Tipo, isso pode impactar na possibilidade do LeBron jogar nos próximos jogos e tal. Paul George pega uma camisa do Lakers, número 23, vai fora da bolha e joga como se o LeBron tivesse deixado cair, aí faz uma denúncia anônima, e o cara vai lá ver, tá lá a camisa do LeBron, com o DNA que ele esfregou no LeBron, assim, antes. Pois os times devem chegar em Orlando dia 7 de julho, só o Toronto Raptors que vai chegar antes, até porque imagino que seja um pouco mais difícil monitorar. Eu sei que o Canadá é um país excelente e sob ponto de vista de número de pessoas contaminadas, a situação lá no Canadá está muito melhor que nos Estados Unidos. Mas eu acho que nesse caso, acho que porque a viagem é mais longa, sei lá, acho que é melhor ter o Toronto o quanto antes nos Estados Unidos e aí eles fazem uma parte da quarentena já em Orlando, né? Vi também que os jogadores que saírem do campus, eles vão ter que ficar em quarentena de 10 a 14 dias até que ele possa ser reintegrado ao time, por qualquer que seja a razão. Depois de você já estar lá, fazer uma quarentena, etc., ter que ficar mais 10 a 14 dias deve ser treta, né? Mas qual seria a razão? Seria tipo fazer uma cirurgia, fazer sei lá, no enterro de alguém? Qual seria esse motivo para ele sair do campus? Mano, vamos pensar aqui, cara. A gente tá falando de jogadores milionários no auge da forma física, alguns deles, inclusive, solteiros. De repente, sem ver família, sem namorada, talvez. Eu consigo pensar em algumas razões para um jogador querer sair do campus, entendeu? Mas, então agora, falando como que é o campus da NBA aqui, como que é esse campus em Orlando. Aí tem uma descrição aqui, tipo, das facilitações como é que é a palavra que chama? Instalações. Nossa, facilitações, inventei isso. Fala que vai ter, tipo, lounge players only, né? Vai ter um lounge só para os jogadores. E aí diz que vai ter NBA 2K, né? Videogame, para eles jogarem, TV e tudo mais. Fala que vai ter piscina, vai ter cabeleireiro, manicure, pedicure, todas essas coisas. Fala que tem um concierge VIP 24 horas para resolverem coisas diversas para os jogadores. Fala que vai ter, em questões de entretenimento, vai ter, tipo, tela de cinema, vai ter coisa com DJ tocando música, vai ter o ping-pong, o polêmico ping-pong para ser jogado individualmente, e outros tipos de jogos. E aí também diz que os jogadores, é o que a gente já comentou, da possibilidade deles assistirem outros jogos que não são um do seu time. Eu acho que vai ser um campus divertido, para eles vai ser uma experiência bem legal. Dificilmente vai se repetir isso novamente. O que é um cenário similar a esse? Era aqueles campeonatos de basquete que eu ia jogar com 12 anos de idade, ficava todas as escolas dentro do mesmo alojamento, dormindo no ginásio,
em saco de dormir e ficava todo mundo fazendo as mesmas coisas e se conhecendo durante a duração do campeonato. É mais ou menos isso, é os campeonatos de basquete de categoria de base, onde todo mundo fica no mesmo lugar. Só que para adultos com família e milionários. Enfim. Eles vão poder usar as piscinas, os campos de golfe, também eu vi, da Disney, dos hotéis que eles estão, os campos de golfe na Disney. A Disney tem vários campos de golfe, apesar que golfe não é um esporte tão popular entre jogadores da NBA. Tem alguns jogadores, o Jordan era muito fã, o Stephen Curry disse que se ele quisesse ele poderia ser profissional, inclusive que diz que ele é um excelente jogador de golfe. Ele não vai estar lá na Disney, mas enfim, golfe não é um esporte muito popular entre os atletas da NBA. Uma coisa que eu fico curioso, os jogos eles vão acontecer em 3 arenas, né, que estão lá no complexo da ESPN em Orlando. O que eu fico curioso é academia e treino para todos os 22 times que estiverem lá. Onde que esses times vão treinar? Se tiver que, por exemplo, treinar numa quadra, imagino que os times vão treinar em horário... Imagino não, muito possivelmente eles devem treinar em horários distintos. Mas tem que haver uma higienização da quadra, quantas quadras vão estar disponíveis para isso, pensando que no começo você vai ter 22 times. Acho que isso pode ser uma questão também, né? Não, eles vão ter que fazer um calendário, tipo o ginásio da escola para todas as turmas poderem usar. Acho que eles conseguem se virar. Claro que possivelmente vai ter uma briga que um time quer treinar num horário, um vai treinar no outro horário, mas acho que isso... São 3 ginásios que tem, é isso? São 3 ginásios que vão acontecer os jogos. Eu imagino que tenham mais ginásios disponíveis. Exatamente. Acho que eles conseguem se virar. Eu achei mais um tweet aqui, que é a NBA falando sobre o resume, retomada da temporada, que fala que o objetivo principal da retomada da temporada vai ser utilizar a NBA Platform, né? Utilizar a voz da NBA para trazer atenção eu estou fazendo tradução em tempo real aqui, é difícil. Para trazer atenção e para essas questões de injustiça social. Isso está no statement da NBA, eles falam isso também, né? Que era uma das coisas que a gente citou que o Kyrie Irving falava. Que o Kyrie Irving falava o contrário, né? Que quando retomasse a NBA, as pessoas iam parar de dar atenção e a NBA diz que uma das questões é trazer sim atenção para todas essas questões de injustiça social e racismo e, enfim, tudo mais. Então, inclusive, uma das pessoas que, além do Kyrie Irving, um outro jogador que tem sido bastante presente nessas discussões é o Avery Bradley, que é o armador reserva, às vezes titular do Lakers, mas um jogador importante dentro do elenco. Ele deu uma declaração ontem, acho, falando que o grupo, e aí estou falando desse grupo que o Kyrie está organizando e tal, falou que eles querem ouvir da liga e dos donos da NBA e dos patrocinadores um plano para lidar com essa questão do movimento Black Lives Matter e tal, que está numa onda muito grande nos Estados Unidos, e eles acham que eles têm essa preocupação, e eles acham que, na verdade, se eles vão poder fazer isso, eles acham que eles poderiam amplificar ainda mais se a própria liga se colocasse como uma aliada nesse movimento, né? Então, eles querem ajuda da liga, dos donos, na hora de falar dessas coisas. O que também acho bastante válido, né? Se eles vão arriscar as próprias vidas... A vida, assim, os jogadores eles não têm comorbidades. É óbvio que se um jogador pegar, qualquer um está suscetível a pegar a versão premiada dessa merda e falecer. Mas a chance que um jogador, no auge da forma física, chegue a óbito por conta disso é pequena. Mas eles vão arriscar, sim, o bem-estar deles em prol da continuação da liga, da continuação dessa temporada. É óbvio que tem interesses financeiros para todo mundo. Os jogadores também vão perder dinheiro se a liga
se a liga não tiver o final dessa temporada, assim como os donos, mas ao mesmo tempo os jogadores, a maioria massacrante dos jogadores são negros, então faz sentido que eles peçam, se eles que vão ser as principais pessoas que vão se arriscar nessa bolha, faz sentido que eles peçam um retorno da liga e dos donos numa questão que é importante para eles, que é justamente a questão do movimento sobre as vidas negras, né? A gente esqueceu de falar uma coisa aqui que é importante, que a NBA avisou os jogadores que se eles não quiserem jogar, os jogadores que não quiserem jogar, eles precisam avisar os seus times até o dia 24 de junho, que é uma semana de quando a gente está gravando aqui. Eles têm uma semana para avisar os times que eles não vão jogar e que vai, pelo que eu entendi aqui, vai ter um desconto salarial numa proporção de 1 para 92,6 por cada jogo que eles não jogarem. É isso? Tá, 1/92,6, eu acredito que seja nessa proporção. 92,6 do salário para cada jogo perdido. Pelo que eu entendi é isso. Os americanos escrevem de um jeito diferente que a gente, mas pelo que eu entendi é isso. E qualquer os jogadores foram avisados que qualquer jogador que exercer essa opção de não jogar não vai ser punido. Vai ser, cara, ainda tem... A situação, ela tá evoluindo a cada hora, né? Da vez que a gente gravou a semana passada até hoje, já mudou um monte de coisa. Existia um otimismo maior quando a gente gravou. Depois, agora, no final da semana passada, esse otimismo diminuiu, porque foi quando começou a aparecer essa preocupação dos jogadores com todas as questões envolvidas no retorno da liga. E agora, essa semana, hoje, assim, particularmente, eu acredito que essas questões todas vão se resolver, que a gente vai ter sim um retorno, obviamente que talvez alguns jogadores optem por não jogar, por quaisquer que sejam os seus motivos pessoais, acho que são todos válidos, mas eu acredito que essas questões vão sim se resolver. A liga está trabalhando como se isso fosse resolver, tanto é que eles enviaram para os times esse protocolo de 113 páginas contando como que vai ser toda a experiência na bolha em Orlando. Obviamente que na outra ponta eles continuam conversando com os jogadores e tentando dar todo o suporte possível para que os jogadores se sintam seguros e acreditem que a questão dos protestos, das manifestações também seja garantida o direito deles de se manifestarem quando esse retorno acontecer. Então, acho que tudo indica que sim, a gente vai ter basquete. Outras ligas já voltaram, né, ao redor do mundo. A Premier League voltou, a Liga de Futebol Espanhola voltou também. Como o Val falou, a Liga de Basquete também voltou. Quer dizer, as coisas estão aos poucos se resumindo. Resumindo, também é uma outra tradução tosca do inglês, né? Mas voltando à ativa, eu acho que a questão para mim só é que os Estados Unidos continuam, assim como o Brasil, tendo um número de casos muito altos, alguns estados inclusive batendo recorde de novos casos ontem, anteontem, etc. E isso é uma questão que realmente pode vir a trazer um problema maior quando esse retorno acontecer, né? Acho que faltou a gente citar uma coisa para encerrar o assunto, que muitas pessoas repostaram por ser... eu achei curioso, diferente a postura da NBA, que algumas drogas recreativas estão liberadas. Eu fiquei, olha... O que faz todo sentido, né? Porque os caras vão ficar lá presos, você vai ficar testando o cara por maconha, meu? Sério? Tipo... né? Eu acho que faz todo sentido. Eu quero só saber... porque o pessoal... Vamos lá. Se um time chegar nas finais... eles vão ficar basicamente 3 meses em Orlando, né? Se a pessoa não for com 3 meses de maconha, o que é bastante, eu queria saber onde que compra maconha na Disney. E, pra quem não sabe, eu trabalhei na Disney. Eu fiz um programa de intercâmbio, onde inclusive conheci uma amiga do Vavo, né, Vavo? A Ângela, né? Nossa, foi muito surpresa quando eu descobri isso. A Ângela, que é uma colega minha de escola, que foi uma colega minha na escola, depois eu descobri que era amiga do Gui porque eles trabalharam juntos na Disney. A gente não trabalhou no mesmo lugar, mas a gente era muito amigo lá, a gente se conheceu lá.
Isso foi em 2003, 2004. Já faz aí com mais de 15 anos. Eu trabalhei, então eu conheço muito bem o Complexo Disney, minha família gosta muito da Disney, eu vou muitas vezes para lá e tal. E tu pode afirmar com certeza que não vendem maconha lá. Então, o meu ponto apenas é que se tem, eu não sei. Onde compra, eu não sei, entendeu? O ponto é esse. E aí, mas os jogadores da NBA, eu acho que eles têm como descobrir, né? Se tem uma coisa que eles conseguem fazer, é descobrir isso. Aliás, falando em os jogadores da NBA, uma coisa que eu li aqui, após a primeira rodada dos playoffs, cada um dos 8 times que estiverem ainda disputando o título, eles vão poder reservar de 15 a 17 quartos extras de hotel, que aí é para convidados e familiares. Esse número de 15 a 17 vai ser de acordo com o número de jogadores que cada time tem no elenco. Então, se o Lakers tem 17 jogadores no elenco, eles vão poder reservar 17 quartos, o que basicamente, trocando em miúdos, dá um quarto de hotel por jogador, um quarto extra de hotel, né? A questão é que cada jogador vai pagar por esse quarto extra para os convidados, né? E aí... Acho que o LeBron vai pegar uns 9 quartos do Lakers. Eu vou só pesquisar aqui, rapidamente, quanto é a diária do hotel que, por exemplo, vai ficar o Lakers, o Bucks, o Clippers, etc e tal. Por que eu tô falando tudo isso? Porque para um LeBron James da vida, pagar ali, depois do primeiro round dos playoffs, a gente está falando aí de repente mais 1 mês e meio de disputa. Mas para ele pagar um mês e meio de hotel, é tranquilo, né? O LeBron James, ele é milionário, etc e tal. Agora, para atletas como, sei lá, um Alex Caruso da vida, aí eu acho que já fica um pouco mais complicado. O hotel que o Lakers vai ficar nem é tão caro, eu tô vendo aqui, a diária é mais simples, é de $268, o que nem é algo muito caro. Mas o Grand Floridian, que na época que eu trabalhei lá era o hotel top da Disney, o caro mesmo, eu tô vendo aqui, a diária mais barata é 800 e tantos dólares. Então você imagina um time que você vai pagar um quarto para sua família lá, a diária mais barata, você põe aí $900, vai ficar 1 mês e meio, faz a conta de quanto dá. Um jogador que ganha o mínimo não consegue bancar essa pedrada, né? Então, talvez vai ter jogadores que vão levar mais gente, jogadores que não vão levar ninguém, por conta disso. Eu estava lendo aqui, uma notícia de 1 hora atrás, que chegou enquanto a gente já estava gravando. O Stephen A. Smith falou que conversou com alguns donos de time ontem, e eles disseram que se os jogadores não jogarem em Orlando, eles vão rasgar o CBA, né, o Collective Bargaining Agreement, e vão atrás de instituir o hard cap, que seria aquele teto salarial com regras mais restritas. Li agora. Tem um vídeo, eu não tenho como assistir aqui, na verdade, porque a gente tá gravando, mas tem um vídeo aqui do Stephen A. Smith falando. Curioso. Não, então, mas isso é fato. Se não houver o final de temporada porque os jogadores não querem jogar, você pode ter certeza, isso dá motivo para que o CBA seja encerrado. E aí vai ter toda a discussão que tem quando precisa fazer um CBA novo. Não tem jeito. A questão só que eu não sabia é essa questão do hard cap. Não tinha escutado essa questão e eu queria entender, depois eu vou procurar entender por que os owners gostariam desse hard cap. Para quem não sabe como funciona o cap da NBA, o cap da NBA é o soft cap. O que isso significa? Significa que existe um teto salarial, mas em alguns casos você pode passar desse teto salarial e aí para cada dólar que você gasta acima do teto, você paga mais um valor para cada dólar e aí
E aí todo esse dinheiro dos times todos que estão acima do cap, eles formam um fundo e depois tem uma redistribuição entre os times que não violaram esse valor. Qual que é o objetivo disso? É equilibrar o sistema de revenue sharing da NBA, é um mecanismo para equilibrar um pouco a diferença de potencial financeiro que um time que está em Los Angeles ou Nova York tem em relação a um time como o Charlotte, que está no mercado considerado pequeno, né? Então, em linhas gerais, você pode passar o cap em algumas situações. Se eu não me engano, a NFL trabalha com um hard cap, quer dizer, você não pode passar de nenhuma forma aquele valor estabelecido antes da temporada, né? E tem esportes como o beisebol que, por exemplo, simplesmente não existe cap. E aí existe toda a discussão dos modelos de montagem de elenco no beisebol. Tem elencos, tem times que valorizam muito o famoso farm system, né, Vava? Você que é fã de beisebol, eles têm aquelas divisões inferiores, cada time tem as franquias afiliadas nessas divisões anteriores, onde eles vão preparando os atletas para chegarem na franquia de cima, né? E tem times como, por exemplo, o Yankees, que sempre gastam um baita dinheiro, Dodgers, e tem folhas salariais altíssimas e assinam com as estrelas. Nem sempre um time que assina com todo mundo ganha. O Yankees, por exemplo, não ganha um título, acho que desde 2008 ou 2009, né? Eu tentei procurar informação aqui enquanto tu falava, mas eu não consegui. Então, essa questão do hard cap fica pro próximo episódio. Qual é a ideia por trás disso tudo? Temos mais assuntos? A gente ficou batendo meio que na mesma tecla, mas é meio que o que temos para hoje. Não temos como analisar. Eu acho que a gente podia ter falado só que o Nikola Jokic apareceu absurdamente magro. E alguns jogadores assim como o Harden, né? O Harden parece estar mais forte, o Westbrook tá musculosaço. Não, o Harden perdeu 20 pounds, parece. Perdeu 20 pounds? Ele deve estar mais seco. Ele mudou o corpo. Cara, eu vi a foto esses dias. Ele parece que ele foi fazer um trekking na floresta e ficou tipo um mês perdido. Que a barba dele tá tipo toda desgrenhada. Vi essa foto assim, sabe? Tá toda desgrenhada, mas ele tá muito mais magro. Eu vi uma do Westbrook mais forte. Agora, com o tempo, vão surgir mais... Quando o foco deixar de ser esse, das questões da volta da NBA, por um período agora, o foco vão ser os jogadores e as questões físicas e tudo mais, para depois virem os jogos. Então, acho que nos próximos programas a gente vai falar bastante sobre isso, mas é impossível não se surpreender com o Nikola Jokic. Bizarro. Parece o irmão dele que cresceu em paralelo, assim, e surgiu agora. Parece outra pessoa. Realmente, ele tá bem mais magro. Uma outra coisa que a gente precisa falar aqui é que esse miguezinho que o Marcel deu de aparecer hoje pra falar oi e ir embora, conta como falta, né? Isso aí é migué. Não. Óbvio. Tem que ter um mínimo de... É tipo assim, o jogador não pode querer jogar 15 jogos a temporada e liderar em pontos por jogo. Ele não tá qualificado, entendeu? Então o Marcel não se qualificou para esse episódio. Não está qualificado. Só para deixar claro, porque depois ele vai falar que veio e tal, e não é bem assim. Então é isso, né? A situação está evoluindo a cada dia da questão da NBA. Imagino que na próxima semana, quando a gente gravar o programa, a gente já vai ter uma definição. E até porque semana que vem é dia 24 já, né? É o dia de publicação do Big Shot Pod. E é o dia que os jogadores têm para falar se eles vão jogar ou não. Então, imagino que essa questão toda já vai estar, de certa forma, encaminhada para uma decisão. E aí é só esperar os times se juntarem em Orlando. E ainda temos um chãozinho, né? Quer dizer, temos mais 6 semanas até o início dos jogos, né? Só uma coisa para encerrar aqui, que eu tava lendo o Twitter e ficou aberto e apareceu uma notícia agora. Tá tendo um jogo do campeonato inglês, da Premier League, que é Aston Villa e Sunderland. E aí a bola entrou dentro do gol e mesmo com o VAR, o gol não foi validado. Aí o Daryl Morey, que é o manager do Rockets, só tweetou aqui: esse gol me parece bem familiar. se referindo à enterrada do Harden, aquela que passou pela cesta e eles não validaram contra os Spurs. Aí a Rachel Nichols só respondeu uma carinha rindo, assim.
Pois é, né? Então é isso, Vavo? Temos mais alguma coisa? É isto. Jogo da semana, algum jogo da Liga da ACB, né, que é a Liga Espanhola. E é isso. Voltamos com mais notícias. Eu não vou nem falar, porque dá a impressão que eu tô vendo e eu não tô vendo a CB. Então... Aliás, eu mal consigo parar na frente da TV. Porque chega à noite eu tô tão cansado que se eu sentar na frente da TV eu vou dormir. Então eu prefiro, sei lá, conversar, jogar, sei lá, ler. Por incrível que pareça, ler me dá menos sono do que ver TV. E aí é isso, né? Eu tenho Semana visto que vem estamos de volta. Uns seriados aqui com a minha esposa, depois que meu filho vai dormir, ver uns 2 episódios, às vezes um episódio. Teve um dia que a gente viu 3 episódios de seriado. Tenho tentado dormir às 11 da noite. Tá no intervalo entre 11 e 11 e meia, no pior dos casos meia-noite, mas mais do que você não passa. Ô Vá, vocês lançaram um clipe novo, né? Eu lembrei que agora, desculpa te interromper, você não falou aqui hoje, né? Lançamos um clipe da música Isso Não É Um Teste, que é a segunda parte de uma trilogia de clipes. O primeiro saiu há 1 ano e meio atrás. A gente trabalha com orçamentos apertados, né? Por isso que às vezes demora um pouquinho. E agora saiu a segunda parte. Bateu 100 mil views em um dia aí. Foi bem legal essa estreia. Quem tiver aí Quando 3 vocês minutos... gravaram? A gente gravou em setembro do ano passado. Então demorou... Desde o dia que foi gravado, demorou uns 9 meses. Mas desde o primeiro da trilogia, faz quase 1 ano e meio. Mas o terceiro não vai demorar tanto, tá? Até porque o disco já saiu faz bastante tempo. E vocês já gravaram o clipe? Não, o terceiro ainda não. Quem quiser assistir, Isso Não É Um Teste, Fresno, no YouTube, é a primeira resposta que vai dar. O thumbnail é um olho. Marcel, Isidoro é um dos envolvidos na parte criacional e tudo mais. Assistam lá, ficou bem legal. Então aí, e o Boom Shakalaka? Temos um momento, Boom Shakalaka? Não estava preparado? Temos um momento Boom Shakalaka, vamos lá. Peraí que eu vou abrir o meu arquivo. Tô abrindo aqui os vídeos. Prepara a vinheta aí, Guido. Momento Boom Shakalaka. No momento Boom Shakalaka de hoje, o que teve? Teve um vídeo... o vídeo que eu lancei ontem, eu fiz um vídeo com todas as camisas aposentadas de todas as franquias da NBA. De, 15 minutos falando todas as camisas aposentadas, com as imagens assim dos banners pendurados. E eu aprendi coisa pra caramba, porque metade das coisas eu não sabia, tá ligado? Tipo, o Phoenix Suns, e eu procurando imagem das camisas penduradas do Phoenix Suns, não achava. Aí eu chamei um amigo meu, Lucas, que joga basquete comigo, eu falei, Lucas, me ajuda, cara, me explica aí essa questão do Suns. Aí ele me explicou que o Suns não tem camisas penduradas, mas eles têm o Ring of Honor, que é um anel que separa a parte inferior e superior da arena, e ali eles homenageiam vários jogadores. Então eu ia procurar até morrer e não ia encontrar essas imagens das camisas aposentadas do Suns. E enfim, aí eu aprendi vários caras, por que uns tem, por que uns não tem camisa aposentada. Bem interessante. E foi o vídeo que mais bombou aqui, deu mais de 10 mil views no primeiro dia. O nome é As Camisas Aposentadas de Todas as Franquias da NBA, procurem lá. Aí eu fiz no domingo com o Lucas, amigo meu, depois que eu falei com ele torce pro Suns, a gente fez um jogo do Suns no domingo à tarde, aqueles jogos clássicos, que é aquele contra o Spurs, que o Robert Torrey dá um encontrão no Steve Nash, ele voa ali, mas quem se dá mal é o Suns, porque o Stoudemire e o Boris Diaw são suspensos, enfim, foi esse jogo. No dia 13, já foi essa semana, eu fiz um vídeo de um jogo do Will Chamberlain no college, um jogo de 1957 do Will Chamberlain, que está completo no YouTube, um jogo dele no college, o que é irônico, porque o jogo de 100 pontos dele aconteceu 5 anos depois e não existe absolutamente nenhuma imagem. E eu fiz dia 11, também foi essa semana, e eu fiz um vídeo com aquele trash talk famoso do Scottie Pippen pro Karl Malone, do Mailman Doesn't Deliver on Sunday. Eu fiz um vídeo sobre essa história. E acho que é isso. Os anteriores foi na outra semana. Então, vídeos a cada 2 dias têm saído. youtube.com/Boom Shakalaka. É isso. Que maravilha, hein? Então é isso? Até semana que vem. O Big Shot Pod é produzido pela Ampere, como vocês já sabem. Editado por Guilherme Dornelles, meu padrinho de casamento. A bênção, Padinho. E é isso, né, Vavo? Redes sociais, Big Shot Pod em todas. Eu, Vavo, no Instagram, Vavo Fresno no Twitter. O Gui, Guilherme _ Pinheiro em todas. E o Marcel, MM Isidoro com Z de Zabumba, como diria ele.
em todas também. É isso, até semana que vem. Abraço. Ambev.